Fala galera, beleza? Neste vídeo nós vamos estar reagindo na última viagem do Starbus aqui da Itapemirim há muito tempo, já um pouco, mais ou menos, que pediu muito para reagir a este vídeo dele aqui no YouTube mesmo. Galera, é do YouTube este vídeo e vamos lá estar reagindo. No ano de 2004, em uma curva da BR-116, um dos mais trágicos acidentes rodoviários do país marcaria para sempre a vida de centenas de pessoas que até hoje lembram estarrecidas os acontecimentos daquela madrugada, quando um ônibus com 42 pessoas caiu em um açude à beira da estrada. É sobre esse acidente que falaremos neste vídeo. Era dia 20 de fevereiro de 2004, sexta-feira, início do feriado de carnaval daquele ano. Às 20 horas e 30 minutos, seria o início daquela última viagem, que partiria de Fortaleza, no Ceará, destino a Salvador, na Bahia, um itinerário de aproximadamente 1.200 quilômetros. O ônibus era um Mercedes-Benz O400 RSD, de prefixo 40229, ano 95, modelo 96, operado pela Itapemirim desde 0 km. Na ocasião, fazia o serviço denominado Starbus, com capacidade para até 46 passageiros. Daqui a pouco falaremos mais sobre as peculiaridades desse ônibus, que será importante para entendermos o desfecho desse acidente. O caminho a ser seguido nessa viagem era a grande rodovia BR-116, sentido sul. O motorista no comando desse primeiro trecho da viagem era o senhor Paulo Lima Monteiro, de 43 anos. A viagem ocorria bem pelo fim da noite e madrugada adentro. O ônibus fez uma prevista parada rápida na rodoviária da cidade de Jaguaribe, no Ceará, por volta de 1h da manhã, já distante cerca de 300 quilômetros de Fortaleza. Seguindo viagem sentido sul, destino a sua próxima parada na cidade de Barro, também no Ceará, onde jamais chegaria. Após mais de 450 quilômetros de viagem, entre 4 e 5 horas da manhã daquele dia 21, faltando apenas 5 quilômetros para a cidade de Barro, o veículo fez uma última curva para a esquerda e, ao final dessa curva, por algum motivo, não voltou a se alinhar com a estrada, atravessou a faixa contrária e caiu dentro do açude Cipó. No momento do acidente, o ônibus estava com 42 pessoas, sendo 29 homens, 11 mulheres e 2 crianças. Esse açude, segundo informações, nem sempre era muito cheio, porém o período tinha sido de muita chuva e o lago estava com uma profundidade de pelo menos 9 metros de água turva, onde o ônibus submergiu e desapareceu completamente, não dando chance para nenhum dos passageiros e o motorista. Mas o que teria causado essa perda de controle e como o ônibus foi encontrado? Com relação a testemunhas do acidente, há relatos que um feirante trafegava pouco atrás do veículo, conduzindo uma Ford F4000 destino à cidade de Barro. Ele relatou que o ônibus trafegava em baixa velocidade, quando após a curva para a esquerda, invadiu a faixa contrária sem motivo aparente. Há relatos também de um outro motorista que seguia em um automóvel mais atrás. E embora não tenha visto o acidente, achou estranho ter perdido o ônibus da Itapemirim de vista muito rapidamente, ao fazer a curva, pois ele já vinha seguindo o ônibus pela estrada há algum tempo, em uma velocidade compatível. A cidade de Barro fica a apenas 5 quilômetros após o acidente. Era lá onde o Starbus tinha uma parada programada. Inclusive, haveria troca de motorista.
Provavelmente haveria também ali algum embarque ou desembarque de passageiro. O motorista que daria sequência à viagem já aguardava para fazer o rendimento. E algumas informações de pelo menos 2 motoristas sobre o possível acidente acabaram também por chegar, embora de forma incerta. Mas, de fato, o ônibus não chegou conforme o previsto. Por esse motivo, teria sido feito contato com a última parada do ônibus, lá na cidade de Jaguaribe, onde confirmou-se que ele havia passado por lá no horário programado. Segundo relatos da época, o próprio motorista que aguardava para assumir a direção foi um dos primeiros que voltou pela estrada e foi até o local tentar descobrir o que havia ocorrido, sendo encontradas por fim marcas dos pneus na vegetação onde o Itapemirim havia descido. Não havia, porém, vestígio do ônibus, que teria sido localizado precariamente utilizando uma vara de bambu, e posteriormente, somente após a chegada da polícia e corpo de bombeiros, a localização do ônibus foi confirmada através de mergulho nas escuras águas. A gente foi atrás da polícia, viemos até o local, ninguém via nada. Quando o corpo de bombeiros chegou, já era mais de 8 horas da manhã, foi que identificou que tinha um ônibus lá embaixo. A notícia estarrecedora se espalhava pelas cidades próximas, pelos meios de comunicação e chegava também a quem tinha alguém naquela viagem. Todos os corpos dos passageiros vitimados ainda se encontravam dentro do veículo. O difícil resgate durou mais de um dia e uma noite inteira. Foi necessário o apoio de equipes de bombeiros das cidades próximas e também de vários guinchos, pois foi necessário retirar pelo menos a parte da frente do ônibus da água, chegando a arrebentar alguns cabos de aço nas tentativas. Inicialmente, o motorista foi a única vítima que não estava dentro do ônibus. Chegou-se a especular que ele teria deixado o local, mas seu corpo foi encontrado por último, submerso fora do ônibus. O que teria causado o acidente era intrigante nesse caso. O único que teria visto o acidente o viu pela parte traseira, a uma certa distância e no escuro da madrugada. E pelo menos em sua percepção, não havia uma causa aparente que pudesse atribuir ao acidente, como o desvio de algum obstáculo na pista ou um animal, por exemplo, embora não fosse impossível. E se tivesse ocorrido, ainda havia a possibilidade da testemunha não ter visto, dada a posição em que se encontrava na estrada. Fato que ficou constatado é que nenhum dos passageiros teve uma pequena chance de, naqueles preciosos primeiros segundos do acidente, enquanto a água ainda entrava, saber o que fazer ou para onde tentar ir, pelo motivo que veremos logo adiante. O veículo foi retirado da água com poucos danos, apenas em alguns vidros, após os trabalhos de resgate. A Itapemirim era uma grande frotista da Mercedes-Benz e tinha sua própria fábrica de carrocerias de ônibus, a Tecnobus. Já até contamos aqui no canal essa interessante história. Porém, mesmo com uma encarroçadora própria, a Tecnobus, na década de 90, a Itapemirim não conseguia ainda suprir toda a demanda de reposição de sua frota. Então adquiria também os ônibus prontos, diretamente da Mercedes, tendo sido uma grande compradora dos monoblocos O400, como esse acidentado, que era ano 95-96. Para se ter uma ideia, naqueles 2 anos, a Itapemirim comprou 175 unidades Mercedes O400. Inclusive seria dela o último desses modelos a ser produzido em 96. Era um ônibus moderno e confortável para a época. 3 eixos com suspensão a ar, ar-condicionado, motor de 354 cavalos. Com ele, a Itapemirim inaugurava o serviço executivo Starbus, iniciado pelo prefixo 40.001. O serviço envolvia, além de ar-condicionado, poltronas mais confortáveis, com reclinação de 55 graus, frigobar, entre outras comodidades.
Ele era intermediário entre os ônibus convencionais e o leito. A questão do ar-condicionado sempre foi falada no caso desse acidente e, de fato, teve uma participação crucial no desfecho dessa história. Ocorria que na década de 90, quando da fabricação desse ônibus, ar-condicionado ainda estava começando a ser utilizado em ônibus de várias montadoras, que em sua maioria utilizavam as mesmas janelas dos ônibus sem ar-condicionado. Porém, eram colocadas travas, aparafusadas, para evitar a abertura e preservar a refrigeração interna. Mas nesses ônibus de janelas travadas ou vidros colados da década de 90, esqueceram de enfatizar